Meus amigos, a estreia de Luizinho Lopes aumenta a preocupação do Vila Nova para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro? E aí o tema principal nesse momento, eu acho que nem é esse não, em relação à sequência do Vila. Acho que o tema principal é a gente identificar por que uma equipe, né, do tamanho do Remo, que pra mim, assim, não tô sendo fanista, não tô sendo bairrista, eu estou sendo realista. Eu estou analisando a história de Vila Nova e de Remo. O Vila, pra mim, tem muito mais tradição do que o Remo. Muito mais tradição. Ah, mas o Vila nunca conseguiu acesso. O Remo também não. Nesse período de Série A de Campeonato Brasileiro, o Remo também não subiu pra Série A. E o Vila tem muito mais tradição em Série B do que o Remo. Ou eu tô mentindo? O Remo é forte em Série C. E na Série C o Vila Nova é o maior time, porque o Vila é o time que mais ganhou. O Vila é tricampeão da competição. Então, do ponto de vista de tamanhos, pra mim não tem comparação. O Vila é muito mais instituição do que o Remo. O Vila é maior em todos os aspectos. Talvez não na questão da torcida. A torcida do Vila é muito grande, mas a do Remo pra mim é maior. Mas em todos os outros quesitos o Vila supera o Remo. Ou eu tô mentindo aqui na mesa? Hã? É isso mesmo. O Vila é maior que o Remo. Pra mim, o Remo jogou a Série D, o Remo ficou sem divisão. O Vila nunca pisou na Série D. Pra começar, você matou a pau, Matheus. O Vila nunca pisou na Série D. Nunca. E na Série C, onde os dois são grandes, o Vila é maior que o Remo. Então, pra mim, não tem discussão. Daqui a pouco o povo pega aí, recorta, dá polêmica, e eu não tô nem aí. É a realidade. O Vila é maior do que o Remo. O Remo tá contratando aí um treinador de quase 400 mil reais. E o Vila não dá conta. O Vila não tem essa capacidade financeira. Por quê? Veja só esse levantamento aqui, um trabalho em conjunto aqui com a nossa produção, com o Eduardo Cabral. Veja só algumas diferenças entre Vila Nova e Remo do ponto de vista financeiro. Folha salarial do Vila Nova para a Série B, 1.300.000. Folha salarial do Remo, 4 milhões. A folha do Remo é 4 vezes maior que a folha do Vila. Luizinho Lopes, ele ganha menos de 100 mil reais. Menos de 100 mil reais o salário do Luizinho, segundo informações aqui do nosso Igor Santiago. O Antônio Oliveira, salário na casa de 300 mil. Poderia chegar inclusive a 350. Ganhou no campeonato estadual, o Vila pegou 400 mil, o Remo pegou 300. Copa do Brasil, 5 milhões o Remo. O Vila Nova, não, o Vila pegou 5 milhões. A cota para o campeonato estadual foi de 1,5 milhão, né? Isso, 1,5 milhão, o Vila Nova pegou 400 mil. Sócio torcedor, o Vila tem 6 mil adimplentes. E o time do Remo tem 7 mil. Só que tem uma diferença aí na questão do preço. Eu tinha feito outra cartela lá, Eduardo, tinha ficado melhor, porque tinha até a questão dos preços. O sócio do Remo é muito mais caro que o sócio do Vila. É muito mais caro. Lá tem sócio até de R$200, 180, para quem vai na cadeira. E de bilheteria, o Vila Nova até o momento, né, o Vila Nova acabou pegando 566 mil de faturamento durante toda a Série B, e o Remo, que tem a melhor média de público da competição, já pegou mais de 4 milhões. E tem um outro detalhe também que não foi para cartela, que é o detalhe das verbas públicas. O Remo, só de name rights, ele pegou mais de 5 milhões, tanto o Remo quanto o Paysandu, né, do Banpará, que comprou o nome lá do estádio do Remo e também do Paysandu. Então, assim, gente, do ponto de vista financeiro, não tem comparação. O Remo tem muito mais dinheiro que o Vila Nova. Muito mais dinheiro que o Vila Nova. Isso é preocupante, Maestro Tim? Um time do mesmo tamanho, não. Um time menor que o Vila Nova, ter mais dinheiro que o Vila Nova para uma Série B de Campeonato Brasileiro e poder fazer mais investimentos? E um outro dado aqui também que não foi para cartela, esse dado aqui é preocupante, né? O Remo, ele tem a melhor média de público, 21.067 de média. Ele já levou para os estádios nessa Série B 107.537 pessoas. Né? O Vila Nova tem a sétima média, 6.562, e já colocou 32.811 pessoas. Isso aqui tem um peso também. Tem um peso, mas não é o único peso. A dúvida que eu tenho nesse momento é a seguinte: por que o Remo, que é um time menor que o Vila Nova, consegue investir 350 mil no treinador e o Vila não dá conta, Matheus? O que acontece? Tem muitas coisas que envolvem, né? A própria situação do governo, né? O dinheiro público é muito mais envolvido lá no Pará do que aqui no estado de Goiás. Não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado, qual estado que é mais bem gerido ou não, qual estado é melhor de se viver ou não, mas um estado investe mais no futebol e o outro estado investe menos no futebol, né? O estado do Pará, através do governador,
Até o filho dele trabalha lá no Remo, né? E se envolve mais no futebol do que propriamente o governador aqui de Goiás. Volto a dizer, não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado, mas na prática entra muito mais dinheiro público nos times do Pará do que propriamente nos times goianos. O envolvimento do torcedor conta muito, né? Sem dúvida alguma. O que a torcida do Pará faz é algo completamente surreal. De times que já jogaram Série D, já figuraram muito tempo na Série C e ainda assim levam um grande público. E isso aí é digno de parabenizar, né? Sem dúvida alguma, a festa sempre muito bonita. O negócio do Vila é porque ficou muito repetitivo o fator Série B, Série C, Série B, Série C. E quando você entra numa repetição a quase todos os anos, isso aí o torcedor acaba desinteressando, né? Para mim, o Antônio Oliveira é um treinador interessante, mas a filosofia de trabalho dele não encaixa na Série B. O Atlético Paranaense está tendo dificuldade este ano porque ele tem um time de Série A na Série B, né? Um treinador de Série A na Série B. É uma competição diferente. É por isso que eu falo, você tem que saber o ingrediente da Série B para você ter sucesso. Não adianta você ter muito dinheiro, não adianta apenas você ter o peso de camisa. Você tem que saber jogar o jogo. Afinal de contas, a gente está falando da verba do Remo, mas a do CRB é muito parecida. Eu não sei se vocês sabem, mas o CRB investe demais no futebol. Não... Mas assim, até que ponto isso serve de alerta e de preocupação aqui pro futebol goiano? A gente vendo um Remo, que é um time que tem tradição em Série C, Série B a tradição é zero, contratando um treinador caríssimo e o Vila Nova não tendo essa condição, Danilo? Primeiro porque o Remo levou o Marcos Braz. Primeiro porque o Remo tá pensando grande. O Remo perde um treinador de uma prateleira de B que vai pra A e busca um que tá na prateleira A, meu amigo, que vem pra B. Ou seja, é um convencimento, é um conhecimento. O Antônio Oliveira tá indo pra lá pegando as falas do Marcos Braz. O Marcos Braz chegou falando que tá convencendo ele, convidou ele pra ir a Belém, conhecer a estrutura, conhecer o projeto, conhece o Antônio Oliveira, conhece um cara que teve na prateleira alta do nosso futebol, um trabalho bacana no Cuiabá, chegou no Corinthians, um time grande do nosso país. Essa é a mentalidade, a diferença tá aí, puramente aí. Vai pagar 350 mil, como você trouxe, pro Antônio e pros seus auxiliares. Aonde o Vila foi buscar um treinador? Na prateleira que estava, praticamente. Ele foi buscar um treinador do mesmo nível, ou então até pior que o próprio que lá estava, o Rafael Lacerda. Aí por aí você vem e vai analisando a mentalidade. Agora, eu só discordo do Matheus em relação na hora que ele fala que o Vila não vive um melhor momento. Pra mim é o contrário, o Vila vive sim um bom momento. Não no momento atual, recente, curto, um recorte menor de 4 jogos ou 5 que vem de derrota. Mas o Vila no ano passado, de 2023 pra cá, 23 ele ficou dentro do G4, 24 ficou dentro do G4 na virada do turno, sempre brigando lá em cima com um orçamento pequeno, foi campeão goiano depois de 19 anos, pagando em dia algo que pro Vila era algo que inédito, quase não acontecia, ganhando estrutura, reformando um CT, material de treinamento, condições de trabalho melhores, gramado novo. Então o Vila tá no momento ascendente, o Vila tá no momento bacana. Isso sim, pra mim, é viver um bom momento. E nós temos que pontuar isso. Agora, em termos de orçamento, em termos de mentalidade, não podemos nem comparar com o que o Remo tá fazendo no campeonato. O Remo vai buscar na Jandela é Marrone, meu amigo. O Remo, o banco dele é Davó, Marrone e o Regis, que entra num jogo e decide. Agora o Vila Nova, quem tem aqui no banco pra entrar e decidir? Então tá tudo na mudança de perfil, mudança de mentalidade. Se não mudar, não pode nem comparar. Mas... E te digo mais, calma aí que eu sei que você vai me contestar. Mas não tem questão de mentalidade sem dinheiro não, Danilo. Calma, meu amigo. Eu moro na Vila Brasília, ok? Que eu acho um bairro maravilhoso. Certo. Eu posso mudar de mentalidade indo lá pra sair daqui de Goiânia, aqui no Aldeia do Vale. Certo. A mentalidade mudou, mas e o dinheiro? Compra uma casa na Aldeia do Vale? Thiago, você é tamanho dos seus sonhos, cara. Se você sonha alto... Não vem com essa frase de caminhoneiro aqui não, Danilo. Não, cara, pensa... Não vem com essa frase de caminhoneiro aqui não, porque não é desse jeito que funciona. Não, então beleza. Você sabe que não é desse jeito que funciona. Começa a pensar pequeno que você vai ver. Amigo, uma coisa é você pensar grande, outra coisa é você ter o dinheiro para que o seu sonho grande seja executado. Cara, você acha que o Remo tá pensando pequeno ou grande? Meu amigo, o Remo tem um monte de dinheiro lá, que inclusive tá sendo questionado lá. O Vila teve a oportunidade, não teve? De vender pro Red Bull,
Bangu, não sei, um tempo atrás, pensou Você acreditou nessa conversa fiada? Não, então claro tá, que beleza. não teve, Danilo. O Remo tem possibilidade de vender o name right, vendeu pra ganhar mais dinheiro. E o Vila? Não teve possibilidade, não. Teve um banco público, E aí? com dinheiro público, E aí? que foi lá, dinheiro do povo do Pará. Foi lá e colocou. Certo, e se chega aqui no Vila, será que o Vila, não, vamos pensar nisso, vamos ver, nós somos um time aqui. Meu amigo, é mentalidade vencedora. O time na 10ª rodada tem E se renda tem um trem que o Remo é vitorioso, né? Vencedor. Uai, mentalidade pelo menos eles têm. Eles podem não chegar, mas eles estão brigando lá em cima, meu amigo. Pagando 350 pra um treinador de perfil A, o Vila não tá pagando. Você vai comparar Luizinho com o Antônio? Me poupe, né? O Vila... mas o Remo tem 4 milhões pra gastar com um time de futebol. Beleza. O Vila tem? Só de renda, o Remo tem 2 milhões e 200 na 10ª rodada, hein? Isso que eu peguei dados só até a 10ª. 2 milhões e 200 de renda líquida. O Vila, 420 mil. Aí como é que você quer comparar um time desse e falando que o Remo é muito menor, que o Remo é muito não sei o quê? Mas Cara, ué. Vamos ter respeito. Cuidado, O Remo Thiago. Beleza, mas olha só aqui de renda. Chega lá e fala, meu amigo, vocês são menores. Danilo, então, beleza, eu então- faturo 2 milhões então de só me renda prova aqui. e você fatura 400. Só me prova aqui. Você tá Thiago, defendendo poxa. o Remo aí? Não tô defendendo, não. Tô Quantas defendendo vezes números. o Remo chegou Cara, em condições reais de eu acesso te pra falar. Série A? Não, me responde aqui. Você chega, Quantas Rádio Band vezes- News fatura me 2 responde milhões aqui, e 200. Danilo, me responde A Rádio aqui. X ali fatura 400. Me Quem é responde melhor? aqui, Danilo. Ah. Quantas vezes o Remo chegou em reta final de Série B lutando assim firmemente? Candidatíssimo ao acesso. Quantas vezes? Cara, Nunca! Tá, aí, Nunca! beleza. O Vila chegou em 97, Adiantou o Vila o quê? chegou em 98, Adiantou o Vila o quê? chegou em 99, o Vila chegou em 2008, o Vila chegou agora recentemente em 2017, chegou em 2018, então não tem comparação. Série C, o Vila tem 3, o Remo tem quantas? Não, ô Não Danilo, tem comparação, meu cara, filho. grandeza é Danilo, torcida, para com isso. história, Não, competição. mas eu acho que assim, a gente meio que perdeu a Não, a linha. gente assim, mudou o sentido discurso completo aqui do debate. Da situação por si. O Remo hoje é nítido que ele tem um faturamento muito maior. Muito. Muito maior. Aí a gente tá discutindo aqui, acho que o Danilo tá discutindo é isso, assim, como que o Remo chegou nesse faturamento. Aí tudo bem, aí entra essa verba pública, e eu vejo que o Vila não tem essa condição. Então, aí você traz um comparativo, por que que o Remo busca um treinador de A e o Vila traz um Luizinho? Mas eu te Foi? explico. Ah. Eu te expliquei Dinheiro os público, motivos. cara. Então pronto. 5 milhões de dinheiro público por mês? Cara, meu time isso é não, surreal. 5 milhões não. de renda. 5 milhões name rights. Ainda tem 1 milhão e 200 mil de cota Pois da é, Série B. 2 milhões de De dinheiro renda, o Vila público. tem 400 mil, a gente Cara, tem que ser realista, Se o Vila cara. tivesse a metade disso aí de dinheiro público, caindo bonitinho na conta, o Vila Nova estaria brigando pelo título. Então, é exatamente, mas o Não Vila... é, cara, não é a situação, Danilo, de você sonhar grande ou pequeno. É um governo de um estado que tá investindo no futebol. Então talvez é o governador do nosso estado que tá pensando pequeno no futebol. O que pra mim, da forma que o governador do Pará tá fazendo, beira o absurdo. Total. Beira o absurdo. A A responsabilidade. segurança lá no Pará é completamente precária. E aí ele tá investindo altíssimo no futebol. Isso aí pra mim é um erro, tá? Mas falar que o Vila tá sonhando pequeno, não. A realidade do Vila Nova é que é pequena.